Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a más una clase de español. Vamos, saquen su libro y vamos a estudiar un poquito más. Entonces, abran sus libros en la página 72. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los países que se quedan, que son el territorio donde pasa el Río de la Plata, ¿sí? Uruguay, Argentina, Paraguay, ¿cierto? Si mirarmos acá al lado, tenemos el mapa com Argentina, Uruguai, Paraguai, não é certo? Em primeiro lugar, observem aqui embaixo ó, quais são os assuntos que nós iremos estudar. El voceu, el apócope, la apócope, desculpa, e preposições, certo? Então, hoje, como é um pouquinho mais extensa essa unidade, a prof vai dividir em duas aulas, tá? Essa semana a gente vai fazer uma parte e a outra parte fica para a próxima semana, nossa próxima aula, certo? El Río de la Plata é um estuário que se forma de una unión de los ríos Paraná y Uruguay en el sudeste de Sudamérica, en su desembocadura en el Océano Atlántico, 74 kilómetros hasta el delta del río Paraná. Los bancos que ocupan su lecho son un antiguo delta del Paraná que fue arrasado por una transgresión marina denominada querandina, que hace aproximadamente unos 8.000 años atrás. Hace que, perdón, ahora que ya conocemos un poco más de la región, busca información en medios confiables y completa las fichas de datos sobre los países del Río de la Plata. Então, a gente vai ter uma ficha para a gente preencher como sempre, né? A gente tem, sempre que a gente aprende um país ou estuda um pouquinho mais aprofundado sobre esse país, a gente tem uma ficha de dados para pesquisar, certo? Então, aqui observando o mapa, nós temos aqui, ó, a região sul do Brasil, né? A região o país, todo o território do Paraguai, Uruguai e Argentina, tá? São países territorialistas ali, países que fazem divisão, de países que fazem, né, divisa com o nosso país de língua materna, o Brasil. Uma coisa que vocês devem lembrar, que a prof fala sempre, que o uso do voceu é feito nesses três países. Lembra? Quais são os três países que utilizam o vos, que substitui o tu, a utilização del voceu? Argentina, Paraguai e Uruguai. São os três países que no seu território total, eles utilizam o voceu no lugar do tuteu. Prof, o que seria isso? Gente, é a segunda pessoa do singular. Tu, não é isso? Só que nesses três países, eles substituíram tu por vos. Eles falam vos. Por que eu devo saber isso? Por que o nosso livro traz sempre isso? Por que a gente estuda sempre isso? Porque a conjugação do verbo no voceu e no tuteu, eles nem sempre são iguais. Então, a gente tem que ter esse conhecimento linguístico, né, aprofundado, para saber diferenciar se é uma conversa formal, se é uma conversa informal, em que país estão conversando desta forma. Quando fala o verbo conjugado no voceu, você entenda o que ele quer dizer, certo? Não seja pego de surpresa, não é isso? Então, continuando. A prof fez uma pesquisa territorialista em quilômetros. Por exemplo, se nós saíssemos de Balsas, de carro, até Buenos Aires, na Argentina, tá? Em quilômetros, a distância de Balsas a Buenos Aires é, a prof anotou aqui, 4.059 quilômetros. Nós levaríamos, de acordo com o Google Maps, em torno de 2 dias e 11 horas para chegar lá. Quando eu fiz a minha viagem em janeiro, eu cogitei ir de carro. Cogitei ir de carro e deveria ter ido, porque eu desci até Florianópolis para pegar o avião, então eu deveria ter ido de carro, mas optei pelo avião, tá? Mas tem muita gente que vai até o Rio Grande do Sul e dali
vai até Buenos Aires, que é bem rapidinho para chegar. Já se a gente fosse visitar lá no Uruguai, a cidade, a capital, Montevideo, a gente gastaria 2 dias e 12 horas, um pouquinho a mais, 1 hora a mais, e a quilometragem é 4.179 quilômetros. É muito chão, viu, galera, para chegar lá. E eu fiz essa pesquisa, né, porque são países bastante visitados por nós aqui da nossa região, mesmo que fique tão distante, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem do satélite, uma imagem, né? Uma foto tirada pelo satélite, né? Uma foto que mostra para vocês o Rio de la Plata desembocando no mar, tá? Então, aqui nesse canto fica Uruguai, e aqui nesse canto Montevideo, e aqui Buenos Aires, tá bom? Isso mesmo. Então, continuando. Aqui na nossa ficha de dados, geralmente a PUC sempre passa para vocês como pesquisa e na outra aula a gente faz a correção. Só que hoje nós vamos fazer juntos, como estamos fazendo desde as últimas aulas, certo? O livro da professora já traz as respostas, mas é importante a gente ter esse conhecimento e debater também, certo? Então, ali, população, né? A população. Por que que agora eu tenho 2 países para pesquisar na ficha? Antes a PUC só tinha, geralmente o livro apresenta um país que a gente está estudando, né? Nesse caso aqui está mostrando a Argentina e o Uruguai para vocês. Então a gente vai fazer a ficha de dados dos 2 países. População tá ali. Mas caso você queira pesquisar na internet, algo mais atualizado pode ter uma mudançazinha ali no número. Isso é bem comum, tá? Na área, pode haver também? Pode. Pode haver uma mudança bem singela ali no final do número, de um site para outro. Continente, os 2 são da América do Sul, né? América del Sul, certo? Del Sul. Língua oficial, os 2 países têm como língua oficial o espanhol. Fronteiras, vamos ver. A Argentina faz fronteira com o Uruguai, com o Brasil, com o Paraguai, com a Bolívia, com o Chile. Claro, colocou-se ali também os oceanos, tá? O Atlântico e o Pacífico, até porque ele vem até aqui na pontinha e acaba tendo esse contato aí com os 2 mares. Já o Uruguai tem divisa com o Brasil e a Argentina, e colocou-se o Oceano Atlântico, não é isso? Moeda, gente. A moeda da Argentina é o peso argentino, e a moeda do Uruguai, peso uruguaio. Eu fiz uma pesquisa agora, então é uma pesquisa atual, do valor, tá? Do valor comparando ao real. Por exemplo, em janeiro, quando eu fui, foi a melhor época de câmbio, né? De troca de moeda. Por quê? R$1, quando eu dava R$1, eu recebia de volta 18 pesos, tá? Então, eu dava R$1 e recebia de volta 18 pesos, certo? 18,34, era ali mais ou menos. Essa era a moeda do dia na época que eu fui. Tanto porque que eu não perdi a oportunidade em janeiro, porque a minha amiga ligou de lá e disse, olha, a melhor época para você vir agora, que a moeda tá, o valor tá top para os brasileiros, entendeu? Hoje eu fiz a pesquisa, já deu 13,27. Então, eu dou R$1, né, na troca de moedas, e recebo 13 pesos, 13 pesos, tá? Essa é a mudança. Olha só como já mudou, né, o valor. Lá no peso uruguaio, eu dou R$1 e recebo em troca 7 pesos, certo? Elas são moedas um pouco mais desvalorizadas em comparação ao real, porém,
a moeda do Uruguai é mais desvalorizada. Não, a da Argentina é mais desvalorizada do que a do Uruguai. A do Uruguai é bem menos. Você dá R$1, recebe 7 em troca. Na Argentina, você dá R$1, recebe 3. Certo? Capital, ¿cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. ¿Cuál es la capital de Uruguay? Montevideo, perfecto. ¿Quién nace en Argentina? ¿Es argentino o argentina? ¿Quién nace en Uruguay? ¿Es uruguayo o uruguaya? Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre el voceo, que ya dije antes, ¿no? La maestra ya tenía dicho a ustedes sobre el voceo, vos, tu ou usted. O que nós temos que ter em mente aqui, gente? Vestibulares caem muito voceu e tuteu. Existe muito essa pegadinha entre informal e formal. Uso do tu, uso do vós, certo? Eu vejo muito cair tirinhas e eles querem saber, através da tirinha, se estão usando uma linguagem formal, uma linguagem informal, se estão usando, né, a linguagem característica da Argentina ou de outro país, da Espanha, por exemplo. Isso é conhecimento da língua. Eles testam o quê? O seu domínio linguístico, não só da sua língua materna, mas das línguas estrangeiras modernas. Então, o que seria o vós? É o substituto do tu no Paraguai, Argentina e Uruguai e alguns territórios de outros países, tá? Então, lá na Argentina, eu não digo yo, tu, ele, usted, não. Eu vou dizer yo, vos, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Nos demais países, como na Espanha, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, ellos, ellas, ustedes. Vamos recapitular aqui o que a prof sempre diz na aula. Tu, eu posso usar com uma pessoa mais velha do que eu. Imagine você chegar no seu avô e na sua avó e dizer, vô, tu vai hoje na rua. Nossa, comprou uma briga. Não pode. É falta de respeito. O senhor, né? Você. Então, não se trata pessoas mais velhas de uma forma muito íntima, informal, com o tu, certo? Então, o tu eu vou utilizar com quem? Com pessoas da mesma faixa etária que eu, ou que são mais novos do que eu, que fazem parte da minha rotina, que fazem parte do meu dia a dia, certo? No singular, é claro, uma pessoa. Agora, se eu quero falar com mais de uma pessoa no informal, qual seria o informal plural? Então, eu tenho informal singular, o tu e o vós, como no caso da Argentina, Paraguai e Uruguai, certo? E no plural eu tenho ele, você, tá? Vosotros, perdão. Eu tenho ele, vosotros e vosotras, que em espanhol eu tenho esse caso de masculino e feminino para vós. Então, o vosotros eu vou usar informalmente para mais de uma pessoa, certo? Então, se eu estou falando com o meu primo, que tem a mesma faixa etária que eu, que já faz parte do meu dia a dia, estou falando informalmente, sem cuidar muito meu linguajar, eu vou dizer tu, vos, certo? Agora, se está com mais de um primo, agora chegou meu outro primo, eu estou conversando com ele ali o meu linguajar do dia a dia, sem tomar cuidado com a minha gramática, então eu vou usar quem? Vosotros ou vosotras, certo? Formalmente você cuida mais a maneira que você fala. Então, você cuida a palavra, você cuida a gramática, certo? É muito utilizada em textos, é claro. Porém, com quem eu devo usar uma linguagem mais culta, uma linguagem mais formal? Eu devo usar com usted, ou ustedes, né? Você ou vocês. Com quem eu uso você? Com quem eu devo respeito? Com quem é autoridade sobre mim? Com quem é mais velho do que eu? Com pessoas que eu não conheço?
eu vou usar você, certo? Então, o você para uma pessoa apenas, que eu estou falando, cuidando das minhas palavras, estou falando de forma cuidadosa, né, com a gramática, formalmente. Por exemplo, um policial. Agora, chegaram mais de um policial, estou nervosa. Mas eu vou usar ustedes. Então, usted, ustedes, certo? Cuidando que na Argentina e na Espanha há uma mudança. Lá na Argentina, eles não usam vosotros para informalidade no plural. Eles usam vós, informal, e ustedes, formal e informal. O que vai mandar é a frase, como ela vai estar escrita. Então, na Argentina, a gente tem que ter esse cuidado, porque eles modificam bastante a gramática em alguns casos, e esse é um caso, tá? Vão falar informalmente usando o vós no singular e no plural ustedes. Formalmente, usted, no plural ustedes também. Então, eles podem usar formal e informal ustedes, porém, tem que cuidar a frase para você perceber se está sendo formal ou informal. Se tem um cuidado com a fala ou se não está tendo esse cuidado com a fala, certo? Então, el vocablo vos reemplaza tú en varios países de habla hispana. Hoy en día es cada vez más común escucharlo en España debido a los latinoamericanos que viven en este país. Então, inicialmente, quando você vai estudar a história do uso do vós, lá na Espanha que começou o uso do vós. Porém, o vós era usado como uma forma culta, educadíssima de falar. Com o passar do tempo, isso ficou perdido. E aí, quem adotou? Os latino-americanos adotaram. Só que de uma forma diferente, para a sua língua do dia a dia, certo? Então, na Espanha não se utiliza mais o vós, porém, é comum você ver na rua falarem assim por conta dos latino-americanos que vivem lá e acabam levando com eles essa cultura de falar assim, essa forma mais informal do dia a dia, certo? El vos es sobre todo para usarlo en contexto de familiaridad, confianza, excepto, claro, en el español de Río de la Plata, donde se usa em toda ocasião. Então, aonde tem o Rio de la Plata, onde está ali, né, na região do Rio da Prata, eles usam o vós para tudo, constantemente, tudo. Já ali fala que o vós é utilizado em contexto mais de familiaridade, de confiança, né? Que foi o que eu disse antes, da informalidade e formalidade, tá? El vos tiene una larga historia que viene de la época de oro de Lope de Vega. El vos era una voz formal que se usaba para dirigirse a personas con respeto. El tú se usaba para hablarle a los súbitos y entre personas de mucha confianza. Poco a poco el vos se fue perdiendo y el tú se volvió a la voz comum. Então, foi o que eu disse antes. Inicialmente, né, era usado formalmente o vós. Porém, isso ficou perdido e ele tomou parte mesmo da informalidade ali da língua do dia a dia. La situación sociolingüística del voceo es compleja e inestable. Es la forma general del trato de confianza en Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua, Chile, Bolivia y en otras regiones de Colombia, Venezuela, Ecuador, aunque su uso no es el mismo en todas las variedades. Así, en El Salvador, no excede el ámbito de la lengua familiar y carece de prestigio fuera de él, que en Panamá es eminente rural y su empleo resta prestígio social. Então, olha só, nem sempre o vós, aqui, a gente estuda mais a nossa região do uso do vós latino-americano aqui sulista, né? Que seria o Paraguai, Argentina e Uruguai, que é o que a gente mais tem contato. Porém, existem outros países não sul-americanos, né, que fazem parte ou que utilizam o voceu de formas diferentes. Em El Salvador, é uma língua familiar, né, enquanto no Panamá, se usa, em El Salvador, se usa mais com as pessoas de casa, né, e no Panamá, se usa mais na zona rural, certo?
É como o colono que diz no Rio Grande do Sul, né? Ah, aquele é colono, pela forma dele falar, mais puxado, é diferenciado e eles chamam de colono. Então, seria isso. Esse uso do vocês no Panamá é mais restrita à área rural, certo? Como vimos, você es el uso del pronombre vos en situación al pronombre, em substituição ao pronombre tu. Então, a gente substitui o pronome tu pelo vós. Em alguns países está listado ali naquele quadrinho roxo que a gente acabou de ler. Ele vos indica